Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante É isso aí. pelas páginas do livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor, do Luciano Subirá. Preparem-se para desvendar os mistérios e desafios de amar a Deus de forma plena e verdadeira. Uma obra-prima. E antes de começarmos aquele recadinho especial, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com seus amigos. Importante. E deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver aqui no Fé em Letras. É. A sua participação é super importante para o nosso crescimento. Com certeza. Agora sim, vamos mergulhar de cabeça nesse livro inspirador. Ao longo do nosso bate-papo, vamos explorar a importância do primeiro mandamento, Sim. questionar se o nosso amor por Deus realmente se traduz em ações e descobrir como manter essa chama acesa em meio aos desafios da vida. Importante. Para me guiar nessa jornada, tenho a companhia de expert na obra do Subirá. Opa, vamos nessa. Preparado. Com certeza. O livro do Luciano é um verdadeiro manual para quem busca aprofundar seu relacionamento com Deus. Legal. A linguagem é simples, mas os ensinamentos são profundos Sim. e desafiadores. E já nas primeiras páginas, o Subirá nos convida à reflexão com uma história bem pessoal sobre como ele ensinava os filhos a colocarem Deus em primeiro lugar. Verdade. Ele conta que, brincando com o filho mais velho, perguntou: quem é o cara mais forte do mundo? A resposta, sem hesitar, foi Jesus. Que legal. E quando ele insistiu: sim, mas e depois de Jesus? Ah, O Quirino respondeu: depois de Jesus é você. olha só. Essa história me fez pensar em como é importante cultivar essa visão de mundo centrada em Cristo desde a infância, né? É, com certeza. Mostrar para as crianças que Deus está acima de tudo e que Ele é a nossa força e segurança. Sem dúvida. E o mais interessante é que o autor, buscando confirmar essa percepção, também perguntou para a filha caçula: quem é o pai mais lindo do mundo? E a resposta, mais uma vez, foi Deus. Que legal. Através dessa história simples, Ah. o Subirá introduz a importância do primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Ele usa Marcos 12:28 a 34 para fundamentar essa ideia, né? Sim. A passagem onde Jesus responde ao escriba sobre qual seria o primeiro mandamento. Exatamente. Jesus é bem categórico ao afirmar: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Uma declaração poderosa que nos coloca diante de um questionamento. Será que a gente realmente coloca esse mandamento em prática? Pois é. Será que o nosso amor por Deus se reflete nas nossas ações, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia? É uma pergunta que nos convida à autoavaliação, não é? O Subirá usa a história de Eli e seus filhos, lá em Samuel, para ilustrar como a falta de amor genuíno a Deus pode levar à decadência espiritual. Lembra dessa história? A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, sendo tratada como um amuleto de sorte. Que perigo! E parece que eles estavam mais preocupados com os benefícios que a arca poderia trazer do que com a presença do próprio Deus. É como se a fé tivesse se tornado superficial, Sim. focada em rituais e objetos, mas sem uma conexão verdadeira com o Criador. E o mais impressionante é que até os filisteus, que não conheciam a Deus, acreditavam no poder da arca como um objeto mágico. Me fez pensar se, às vezes, não agimos da mesma forma, buscando em Deus apenas soluções para os nossos problemas, Sim. sem um relacionamento genuíno de amor e entrega. É um risco que corremos quando a nossa fé se torna interesseira, focada apenas nas bênçãos que podemos receber. E o Subirá faz um alerta bem importante sobre isso. Ao deixar de adorar ao Senhor, pelo que ele sente, inconscostivos-se cumpridentes ao ars, com conavuras interber. Essa frase é forte, né? Nos leva a questionar nossas motivações, a sinceridade do nosso amor a Deus. Verdade. Me impactou bastante. E aí, para nos mostrar a importância de ouvirmos a Deus e estarmos atentos à sua voz, ele conta a história da filha, a Tássia, Sim. que teve um sonho revelador. Legal. Ela sonhou que Jesus descia do céu durante um culto e pedia para o pai se sentar porque ele mesmo pregaria naquela noite. E o mais interessante é que, alguns dias antes, a irmã Maria, membro da igreja do Subirá, Sim.
teve uma visão semelhante, ouvindo a voz de Deus perguntando, essa igreja está me ouvindo? Que experiências incríveis. É mostrando que Deus quer se comunicar conosco. Sim. Mas será que estamos abertos para ouvir a sua voz? Será que estamos atentos aos seus sinais? É como se ele estivesse nos convidando a sintonizar na sua frequência, a silenciar o barulho do mundo para ouvir a sua voz suave e poderosa. E o autor reconhece que na época ele não deu devida atenção a essas mensagens, né? E fez pensar em como às vezes estamos tão ocupados com as nossas agendas, com nossos planos, que acabamos deixando Deus em segundo plano. É verdade. E aí faz uma conexão brilhante com a pergunta que Jesus fez a Pedro: você me ama? Uma pergunta simples, mas que nos leva a um profundo processo de autoavaliação. Boa. E é justamente sobre essa necessidade de avaliarmos o nosso amor a Deus que vamos conversar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados para descobrir o que o Subirá nos ensina sobre os diferentes níveis de amor e como podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Isso aí. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho de todo o coração. Ficamos, antes da pausa, refletindo sobre a pergunta crucial que Jesus fez a Pedro. Você me ama? Uma pergunta que ecoa até hoje e nos desafia a examinar a profundidade do nosso amor por Deus. Verdade. E o que me intriga é que Jesus faz essa mesma pergunta 3 vezes para Pedro. Por que será que ele insistiu tanto? Pois é. Afinal, Jesus já conhecia o coração do Pedro. Aí que está a beleza da passagem. Jesus não estava simplesmente buscando uma resposta, mas conduzindo Pedro a um processo de autoconhecimento, a um mergulho mais profundo no próprio coração. Interessante. Repare que nas 2 primeiras vezes, Pedro responde com a palavra grega filio, Sim. que indica um amor fraternal, de amigo. E na terceira vez, Pedro fica triste e responde com a mesma palavra filho. Isso. Demonstrando que reconhecia suas limitações. Sim. Que seu amor ainda não tinha alcançado a plenitude do ágape, o amor sacrificial e inconditional que Jesus personificava. Exatamente. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, eu te amo como um amigo. Sim. Mas sei que ainda não consigo amar com a intensidade e abnegação que o Senhor me ama. E essa tristeza de Pedro revela a sua humildade. A sua consciência de que ainda havia um longo caminho a percorrer no desenvolvimento do seu amor por Deus. É como se ele estivesse reconhecendo que o amor é uma jornada, um processo de constante crescimento e amadurecimento. Com certeza. E nós, como seguidores de Jesus, somos convidados a trilhar essa mesma jornada, buscando a cada dia amar a Deus de forma mais plena e verdadeira. É o mais encorajador que Deus não nos abandona nesse processo. Verdade. O Subirá usa a analogia do trigo atropelado para ilustrar a capacidade de Deus nos restaurar e nos permitir recomeçar, mesmo depois de erros e quedas. Essa analogia é realmente inspiradora. Me fez lembrar daquelas vezes em que me senti desanimado, achando que tinha falhado com Deus, que meu amor tinha esfriado. Eu sei. Mas essa história me mostra que Deus é especialista em transformar situações difíceis em oportunidade de crescimento, assim como o trigo amassado consegue se reerguer e produzir frutos. Deus nos dá a força para nos levantarmos e continuarmos nossa caminhada. E para nos mostrar que essa autoavaliação precisa ser constante. Certo. O Subirá compartilha uma história pessoal sobre uma oferta que fez na adolescência, prometendo a Deus que seria um mártir. Anos depois, já adulto, ele foi confrontado pelo Espírito Santo a reavaliar a sinceridade daquela oferta. Que história forte. Me fez pensar em como, às vezes, agimos por impulso, motivados pela emoção do momento, sem realmente pesar as consequências das nossas decisões. Verdade. E essa história nos ensina a importância de buscarmos a Deus com sinceridade. Com um coração humilde e disposto a ouvir a sua voz. Sem dúvida, a sinceridade é a base de qualquer relacionamento, principalmente com Deus. Sim. E o Subirá nos encoraja a não desanimar se percebemos que o nosso amor ainda precisa crescer. Afinal, Deus nos capacita a amarmos cada vez mais, cada dia. E para nos inspirar nessa jornada, Sim. o Subirá nos apresenta a história impactante dos moravianos. Isso. Um grupo cristão do século XVIII. Que se destacou pela paixão pelas missões e pelo amor a Deus. Verdade. Eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências para servir a Cristo. 2 jovens moravianos, John Leonard Dober e David Nitschmann, ao saberem da existência de milhares de escravos sem acesso ao evangelho na ilha de St. Thomas, no Caribe, tomaram uma decisão radical. Se ofereceram como escravos para poderem pregar o evangelho aos cativos. Que atitude corajosa.
Imagina o impacto que essa decisão causou na época. Eles estavam dispostos a abrir mão da própria liberdade, a enfrentar o desconhecido, a se colocar em risco. Isso. Por amor a Deus e ao próximo. É uma história que nos desafia a rever os nossos conceitos de conforto e segurança. Será que estamos dispostos a pagar o preço para que o nome de Jesus seja conhecido? Verdade. A sair da nossa zona de conforto para levar a mensagem do Evangelho aos que ainda não conhecem. Esses moravianos nos mostram que o amor verdadeiro se traduz em ações concretas, em sacrifícios, em renúncias. Isso. E o mais inspirador é que eles não se deixaram abater pelas dificuldades. Verdade. Pelo contrário, a paixão deles pelo Evangelho produziu resultados extraordinários. E é nesse contexto que o Subirá introduz o conceito bíblico do escravo da orelha furada, extasiado em Êxodo 21.16. Você se lembra dessa história? Sim, me lembro de ter lido sobre isso, mas confesso que nunca tinha parado para pensar no significado mais profundo dessa passagem. Certo. O que significa ser um escravo por amor. No Antigo Testamento, a lei permitia que um escravo, após 100 anos de servidão, escolhesse permanecer com seu senhor, tendo a sua orelha furada como sinal de fidelidade e amor. Ou seja, ele abria mão da sua liberdade por livre e espontânea vontade, por amor ao seu Senhor. E o Subirá faz uma conexão genial com a nossa redenção em Cristo. Ele nos comprou da escravidão do pecado e nos convida a servi-lo por amor, não por obrigação. Mas por gratidão e devoção. Exatamente. A marca na orelha do escravo era um sinal visível da sua escolha. Sim. Da mesma forma, as nossas vidas devem refletir a nossa decisão de servir a Cristo. Isso. As nossas ações, palavras e atitudes devem demonstrar a quem pertencemos. E essa escolha, como você bem mencionou, envolve renúncia. Sim. Assim como o escravo abria mão da sua liberdade para permanecer com seu senhor. Somos chamados a renunciar aos nossos próprios desejos e vontade para seguir a vontade de Deus. E o Subirá destaca que a confissão de Cristo como Senhor é o reconhecimento da sua autoridade sobre nossas vidas. Isso. É admitir que Ele é o dono e nós somos seus servos. Verdade. Mas servir a Cristo não é algo negativo ou degradante. Não. Pelo contrário, é um privilégio. E essa servidão, como você falou, se manifesta na obediência. Sim. Na disposição em seguir seus mandamentos e em fazer a sua vontade. E essa obediência precisa ser total, incondicional. Não podemos escolher obedecer apenas aos mandamentos que nos convêm ou que sejam mais fáceis de cumprir. Certo. O Subirá usa o exemplo do rei Sol, que desobedeceu a Deus ao não destruir completamente os amalequitas, como havia sido ordenado. A desobediência parcial de Saul trouxe consequências desastrosas para a sua vida e o seu reinado. É um alerta para nós, né? A obediência parcial. Na verdade, a desobediência. Deus espera de nós um comprometimento total. Uma entrega incondicional. Com certeza. E o mais importante é que essa obediência seja motivada pelo amor. Sim. Pelo desejo de agradar a Deus. E não por medo de punição ou por orgulho. Exatamente. E é esse amor genuíno que se traduz em obediência e em ações concretas, que nos leva ao próximo tema que o Subirá aborda no livro. O amor incorruptível. Certo. Como manter a chama do primeiro amor acesa em um mundo cheio de distrações e tentações. Mas essa é uma conversa para a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados para descobrir o que o Subirá nos ensina sobre como proteger o nosso coração da corrupção e manter a chama do amor a Deus sempre acesa. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho em De Todo Coração. Ficamos antes da pausa com aquela pergunta intrigante. Como manter a chama do primeiro amor acesa em um mundo que nos bombardeia com tantas distrações e tentações? Manter essa chama acesa, né? É um desafio com certeza. É um desafio constante para todos nós. O Subirá usa uma analogia bem interessante para ilustrar essa luta, o casamento. Ele compara a intensidade do amor no início do relacionamento com a rotina que se instala com o passar dos anos. E aí, como proteger o amor da erosão do tempo, do desgaste da convivência? Uma boa pergunta, hein? No começo, tudo é paixão, novidade, encantamento. Mas, com o tempo, as responsabilidades, os desafios da vida, a correria do dia a dia, tudo isso pode ir minando a intensidade do amor, tanto nos relacionamentos humanos quanto no nosso relacionamento com Deus. É verdade. E aí, como evitar que essa chama se apague? O Subirá, ele nos alerta sobre o perigo da corrupção, que atinge não apenas o amor humano, mas também o nosso amor a Deus. Certo.
O mundo está cheio de influências negativas, ideologias distorcidas, valores superficiais que podem nos desviar do caminho e nos levar a perder o foco no que realmente importa. E ele cita Romanos 8.19-23, que fala sobre a criação gemendo, aguardando a libertação da corrupção. É como se o mundo inteiro estivesse suspirando por uma restauração. É verdade. E nós, como cristãos, também gememos interiormente, aguardando a redenção do nosso corpo. A corrupção é uma realidade que nos afeta, mas temos a esperança da transformação em Cristo. Exatamente. E o Subirá usa a palavra grega fera para descrever essa corrupção, que significa destruição, decadência. É como um fruto que apodrece, perde a beleza e o sabor original. E essa corrupção pode se manifestar de diversas formas na nossa vida. No egoísmo, na busca desenfreada por prazeres passageiros, na falta de compaixão, na frieza espiritual. É como se a gente fosse se tornando insensível à voz de Deus, aos seus valores, à sua vontade. E aí corremos o risco de cair na armadilha da religiosidade vazia, de ter uma vida aparentemente correta, cheia de atividades religiosas, mas sem a essência do amor a Deus. É como ter um relacionamento de fachada, né? Por fora tudo parece perfeito, mas por dentro falta a essência, a paixão, a conexão verdadeira. E diante desse cenário, o que podemos fazer para proteger nosso coração da corrupção e manter a chama do primeiro amor acesa? O Subirá, com base em Apocalipse 2.5, ele nos apresenta um caminho de volta, de restauração. O primeiro passo é lembrar, recordar o tempo de fervor, de paixão por Deus. É como voltar no tempo e reviver as experiências marcantes do nosso encontro com Cristo, da nossa conversão, dos momentos em que sentimos a sua presença de forma mais intensa. É verdade. Relembrar aqueles momentos em que a nossa fé era vibrante, nosso amor por Deus transbordava, a nossa esperança era inabalável. E o Subirá compartilha uma história pessoal sobre uma viagem que ele fez com a esposa para Paris, para comemorar 10 anos de casamento. Ele conta que, ao visitar a Cidade do Amor, eles se lembraram da intensidade do amor que sentiam no início do relacionamento. E ele nos convida a fazer o mesmo em relação a Deus. Relembrar os momentos especiais, as promessas feitas, a alegria da salvação, o impacto do perdão, as experiências de oração respondidas, livramentos, as bênçãos recebidas. Essa lembrança pode reacender a chama do primeiro amor, nos reconectar com a essência da nossa fé. É como reacender a chama da esperança, relembrar o porquê de termos nos apaixonado por Deus, porque decidimos segui-lo. E o segundo passo, segundo Subirá, é o arrependimento. É reconhecer que nos desviamos do caminho, que permitimos que a chama do amor esfriasse e nos voltar para Deus com o coração humilde e quebrantado. É isso aí. E o arrependimento genuíno, como descrito em Tiago 4.8 e 10, nos leva a nos aproximar de Deus, a purificar o nosso coração e a reconhecer a nossa necessidade dele. É um processo de contrição, de mudança de atitude, de voltar para o caminho certo. E o terceiro passo é voltar à prática das primeiras obras. Ou seja, retomar as atitudes de amor, serviço e dedicação a Deus, que marcavam o início da nossa caminhada cristã. O Subirá usa o exemplo dos 3.000 convertidos no dia de Pentecostes, em Atos 2, que demonstravam um amor fervoroso e abnegado. Eles se dedicavam à oração, ao ensino da palavra, à comunhão e ao partir do pão. É como se eles tivessem voltado às raízes da fé, à essência do evangelho, e o Subirá nos desafia a fazer o mesmo. Quais são as atitudes que demonstravam o nosso amor por Deus no início da nossa caminhada, o que precisamos retomar? Será que estamos dedicando tempo à oração, à leitura da Bíblia, à comunhão com os irmãos? E para encerrar, o Subirá nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual área da sua vida você precisa entregar totalmente a Deus para que o amor dele flua livremente? Uma pergunta que nos convida a examinar cada área da nossa vida, identificar os pontos que precisam ser rendidos a Deus. É isso. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho em De Todo o Coração. Espero que essa conversa tenha despertado em vocês a sede por um amor mais profundo e genuíno por Deus. Que possamos ser conhecidos como pessoas que amam a Deus de todo o coração. E que esse amor transborde em ações de amor ao próximo, em serviço, em dedicação à obra de Deus. E para continuarmos aprofundando o nosso conhecimento palavra da fé cristã, não deixem de se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. A sua participação é muito importante para o nosso crescimento. Deixem nos comentários o que vocês acharam do nosso mergulho em De Todo o Coração e quais livros vocês gostariam de ver aqui no canal. Até a próxima, queridos ouvintes. Fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo mergulho.